cria uma forma, por isso tem a ver com a forma, tem a ver com a forma, a maneira que você pensa. A maneira que você pensa, querido, é tão importante para o teu futuro que você precisa nessa noite prestar atenção nessa pequena palavra, ou espaço de tempo que eu vou pregar aqui hoje, e tomar algumas decisões muito importantes na sua vida. Porque a sua forma de pensar criou uma forma. E essa forma que foi criada, ela se torna um limite para você não romper a forma que está na tua mente. Quem está me acompanhando diz um amém aí. Paulo, querido, quando escreve esse texto, ele está falando contra as fortalezas que Satanás estava criando, trazendo uma confusão na simplicidade do Evangelho. Paulo está dizendo, olha, o Evangelho é simples, o Evangelho é simples, o Evangelho é simples. Porém, os filósofos criaram uma fortaleza em volta do Evangelho, para que as pessoas pudessem ter dificuldade de receber Jesus. Então começaram a criar vários níveis de pensamentos, gnósticos, filosóficos, enfim, que roubaram a possibilidade da simplicidade, que até hoje é assim do Evangelho, entrasse na mente das pessoas. Então o que o diabo criou? Fortalezas, fez uma muralha. Então a pessoa às vezes ela quer ir numa igreja, ela sabe que ela precisa de Deus, mas ela tem alguns pensamentos formados da vida, religiosos, filosóficos, ideológicos, sociais, que ela diz, eu não vou àquela igreja. Ou se eu vou à igreja, eu não vou aceitar essa palavra. Antes até de ouvir. Isso, na verdade, a fortaleza também é usado como ignorância. É quando alguém ele tem o coração fechado para qualquer mudança na vida dele. Então Paulo está confrontando isso diretamente. Qual é a importância de anular sofisma? Não sei se você viu na Bíblia, mantenha a tua Bíblia aberta, tá? Ele fala assim, no final do versículo 4, para destruir fortaleza, sim ou não? E anular o quê? Sofismas. Agora, se destruir as fortalezas, que eu estou aqui introduzindo um pouco o assunto para você compreender o que você precisa hoje, diante dessa palavra, qual tipo de atitude você vai tomar, o que é tão importante assim, você confrontar os sofismas, para que você possa ter uma saúde mental. Você tem que ver o quê? O verbo aqui, a palavra que é usada para derrubar a fortaleza e sofisma, você vai perceber o seguinte, a Bíblia usa assim, destruir fortaleza, e chama outra palavra, anular sofisma. Destruir e anular. Essas duas palavras foram traduzidas diferentes no português, mas as duas palavras no linguagem que foi escrita no Novo Testamento, que é o grego, têm a mesma raiz hebraica, elas não terminam igual, mas o primeiro, destruir é destruição, demolição, anular é fazer descer, é tirar, mas as duas têm a mesma raiz. Então você vê que a mesma ação para você destruir fortaleza fortaleza está no mesmo nível de importância para anular sofismas. Então essas fortalezas da mente, elas estão baseadas na forma que você pensa. Eu acabei que falei um pouquinho de sofismas também junto com a questão da fortaleza. Mas já o sofisma, que vem de uma palavra que está ligado a concluir, interferir, a palavra supor, fala essa palavra aí, supor. Você não fala muito assim, eu suponho. Você está falando de um assunto, olha, eu suponho, eu vou supor, vamos supor que. Isso é um sofismo, porque quando você está supondo, eu vou supor, você está ali colocando uma possibilidade, e que às vezes, com o tempo repetido, se torna uma verdade. Aquela verdade que não é verdade. E que simplesmente alguém falou, não, eu só estava imaginando aquela cena. E alguém de repente criou na mente todo um sofisma. Então o sofisma, querido, é um dos problemas muito sérios dentro de uma comunidade como a nossa. Na igreja de Jesus, nós sabemos bem que o fluir de Deus é poderoso, pessoas são libertas, são abençoadas. Mas você sabe que o rio de Deus poderia fluir mais forte, sabia disso ou não? Poderia fluir mais forte, independente do pregador, do cantor, independente do profeta. O fluir de Deus não depende dessas coisas, depende da presença dele no ambiente. Concorda comigo, sim ou não? Não é verdade isso? E a gente sabe que esse fluir das águas de Deus, do Espírito Santo, poderiam ser mais fortes. Mas por que elas não são tão fortes? Por causa dos obstáculos que nós mesmos criamos. Os sofismas, os pensamentos,
tanta fortaleza, que as águas de Deus vão passando com tanto obstáculo, quando ela chega no final, não tem força mais para atuar poderosamente na vida das pessoas. Por isso, uma comunidade como a nossa, nós precisamos pensar muito sobre a maneira de pensar em unidade, maneira de pensar em unidade, porque isso me protege. O que é exatamente o sofisma? Deixa eu te dizer como funciona o sofisma. É uma palavra chamada logizomai. Logizomai significa considero. Então o que é o logizomai? Se eu considero algo como sendo verdade, se torna um fato concluído. Então o que é um sofisma? Se eu, Joel, considero algo como sendo verdadeiro, aquilo se torna verdade, sim ou não? Depende. Para mim é, mas se é verdade ou não? Pode não ser, pode não ser. É claro que quando eu estou respondendo na palavra, ok, mas eu estou falando do Joel aqui, né, o apóstolo pregando. Então o que eu estou dizendo? Olha, eu acredito que isso é verdade. Tem a ver com a minha profissão, tem a ver com a minha habilidade, tem a ver com o meu conhecimento. Eu absolutizo uma coisa e digo, olha, só tem esse jeito. Olha, é impossível isso acontecer. Então eu estou falando de verdades que ela pode não ser verdade para outros, porque aquilo que eu estou dizendo impossível pode ser possível para alguém, sim ou não? Sim. Então o que eu quero dizer para os irmãos? Que todos nós carregamos um sofisma, pelo menos um, em alguma área da vida. Só que existem sofismas que você carrega que não atrapalham a vida de ninguém. Não atrapalha a vida de ninguém. É uma verdade que você diz para você mesmo e que simplesmente a vida continua. Agora o problema, querido, é quando você tem um sofisma, que esse sofisma, você considera algo que está afetando a vida de muitas pessoas. E Paulo está dizendo sobre isso, vamos anular os sofismas no meio da comunidade. Vamos quebrar esses sofismas numa família. Porque uma família que tem essas verdades pessoais, ela não consegue romper. Uma pessoa que carrega essas verdades, ele não consegue romper. Então o que você consegue entender aqui, que quando eu concluo algo, a partir das minhas percepções, isso é um sofisma. Quem está entendendo, dá um amém aí. Quantas vezes, querido, você criou um sofisma? Pense bem. Você concluiu algo lá no seu trabalho. Você concluiu uma ideia lá na sua faculdade. Você pensou e concluiu uma visão lá na sua família. A partir daqueles elementos, você concluiu e disse, olha, esse assunto aqui é dessa forma, não tem outro caminho. Aí você tem o que chamamos de pensamento enganoso. O apóstolo Paulo, como disse, ele está levantando aqui, dizendo, olha, tem falsos mestres no meio de vocês, que estão desviando esse pensamento do evangelho simples e colocando a ideia de uma filosofia chamada filosofia grega, que eu vou falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, que roubava deles essa possibilidade de um evangelho mais poderoso. Amado, todos nós temos uma história, sim ou não? A nossa história, inclusive, às vezes se torna um testemunho. Testemunho poderoso, aliás, mande testemunhos, já primeiro está chegando. Se você tem testemunhos, mande, porque no culto quem se adianta governa. É maravilhoso ver o que Deus está fazendo na vida de tanta gente. Agora olhe bem, o nosso passado pode explicar por que nós estamos sofrendo no nosso presente. Pode ou não pode? Pode. Às vezes você pega o teu passado e diz, olha, eu quero te explicar por que hoje minha vida está desse jeito. Aí você conta uma história lá do passado. Pode, sim, claro que pode. Mas o fato é que nós não podemos usar o passado como a desculpa para você permanecer escravo da tua mente. Uma coisa é você justificar um problema que você vive hoje baseado numa história do teu ontem, do teu ano passado, de 10 anos atrás. Outra coisa é um crente, fala comigo, crente. É um cristão, querido, que já tem sua vida transformada. A Bíblia diz que você é nova criação, você é alvo da criatividade de Deus, Deus já renovou tudo dentro de você, e você olhar o teu passado e ainda ficar preso a ele, dando a desculpa e permanecendo escravo hoje por causa do teu passado. Fala para o teu irmão, isso não pode, isso não pode, isso não tem jeito. Eu li uma frase hoje, que dizia o seguinte, quando você faz propaganda de suas feridas, você atrai moscas. Eu achei muito forte essa frase, né? Quando você fica fazendo propaganda das suas feridas, você atrai o quê? Moscas. E atrai mesmo, né? E tem umas moscas vestidas de gente, tá? Que vem perto de você aí e fica... e fica às vezes
em cima das tuas feridas ali, ó, voando, né? Que barulhinho, né? Fica em volta das tuas feridas. Então para de fazer propaganda das tuas feridas, ok? Para, porque quanto mais você fica lançando palavras a respeito delas, as pessoas que você vai atrair não são pessoas que vão lhe ajudar. Elas vão, na verdade, aproveitar a tua ferida. Mas elas não vão deixar melhor do que depois. Vai piorar, porque quando vem mosca, ela bota lá um bernezinho, lá um negocinho lá, um ovinho, e depois aquilo vai ficando muito pior. E muitas pessoas vivem dessa forma. Por quê? Por causa das fortalezas e dos sofismas. Por causa e sofismo. Então por que Paulo falou o seguinte? Olha, você tem que destruir essas fortalezas e você tem que anular esse sofisma. Ele não deu uma sugestão, querido, média. Ele disse só de lado. Ele fala para destruir, fazer o quê? Destruir mais o quê? Anular. O que é destruir e anular? Cancelar completamente, dizer, acabou. Eu não tenho mais isso na minha vida. Provérbios 23, 7, é um texto que a gente já conhece bem. Vamos lá no texto, Provérbios 23, 7. Mas eu quero que você hoje nessa mensagem, pense um pouquinho nele. Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele... Mas eu gostei de uma tradução que dizia o seguinte: como um homem pensa em seu coração, assim ele realmente se torna. Como um homem pensa em seu coração, assim ele realmente se torna. Então o seu pensamento se torna realidade. Então eu preciso ter a certeza de que eu venci essas fortalezas. Vamos falar sobre alguns temas aqui. Primeiro deles, toda batalha começa na mente. Vamos falar juntos? Mais uma vez? Olha bem, vamos lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Se você tem um visitante ao lado, está sem Bíblia, por favor, né? Seja educado aí para que ele leia junto com você. Efésios capítulo 6, no versículo 12. Eu posso lendo aqui, amém? Eu vou lendo já para a gente ganhar tempo, mas por favor não desista. Vai lá. Continua aí. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, onde? Nas regiões celestes. Então, irmãos, uma análise rápida desse texto diz para nós que a nossa batalha não é contra outros seres humanos. Você sabe disso já? Sim ou não? Não é contra outros seres humanos. Você sabe sim ou não? Sim. Então você tem que saber e viver isso na prática. Porque não adianta você, querido cristão, querer batalhar com pessoas. Querer brigar com o seu vizinho, querer brigar com o seu patrão, querer brigar com o seu colega de trabalho, querer brigar com pessoas. Porque todas as pessoas estão debaixo de um nível de regência. A regência que está sobre a tua vida é o Espírito Santo de Deus. Eu não quero ser aqui julgar pessoas, mas segundo a Bíblia, aqueles que não têm Jesus como Senhor da sua vida, eles não têm o Espírito Santo regendo. E hoje a gente vai falar um pouco também sobre isso. A vida dele. Então qual é a regência que está sobre ele? É uma regência que paira sobre esse mundo. Porque às vezes alguém diz assim: olha, o teu santo não bateu com o meu. Não bateu mesmo. Não bateu mesmo. Porque o santo aí é o Espírito Santo, amém? De Deus. Então não bateu mesmo. E às vezes você começa a ter problemas com pessoas. Entra em batalha com pessoas, quer se vingar de pessoas, mas a Bíblia diz: se você destruir as fortalezas e sofismas da sua mente, você vai subjugar sobre todas as coisas e vai vencer essas lutas da vida sem ter que fazer mal para ninguém, sem ter que lutar com pessoas. Você vai trabalhar na sua mente, no seu interior, e vai guerrear no mundo espiritual, liberando palavras contra os demônios que estão usando pessoas para roubar a tua alegria. Tem lá um documento preso, uma situação, mas tem um indivíduo lá que quer atrapalhar a minha vida. Não é o indivíduo, é a regência que está sobre ele, que está prendendo aquele documento, e se você continuar brigando com ele, o documento vai ficar preso. Mas se você entrar lá no reino espiritual, como Paulo disse, você vai amarrar a regência, e um belo dia aquele mesmo indivíduo, que nem olhar para a tua cara, vai dizer para você: bom dia. Aí você vai falar: ué, será que aconteceu alguma coisa? Ele vai dizer: eu estava te esperando com o seu documento na mão hoje, para te entregar na sua mão. Aí você fala: o que essa pessoa mudou? Porque você orou certo. Posso ouvir um amém?
Dá uma salva de palmas ao Senhor, querido, porque você orou certo. A batalha está em outro nível. Agora vamos lá para Romanos 8,5. Romanos 8,5, até lembrando um texto, né, que há dias atrás eu falei um pouco sobre parte que passava também que o apóstolo Paulo, né, diz o seguinte para nós. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, qual é a sua inclinação? Pensa um pouquinho, rápido. Qual é a sua inclinação? O que mais te traz alegria, prazer? Irmãos, você vive nesse mundo, as coisas você vai viver, vai comer, vai viver, enfim. Mas o que de fato rege a sua vida? Estar na presença de Deus, ter uma célula na sua casa, falar de Jesus a alguém. Você faz isso porque o apóstolo está mandando, ou porque alguém está vendo. É assim ou não? Não. Essas coisas, elas fazem parte da nossa fé cristã, sim ou não? Independente de quem, porque o apóstolo fez uma campanha lá, final feliz, por isso eu vou levar um visitante. Não, essas coisas, querido, ela tem que fazer parte da sua vida. Porque é a sua inclinação, é a sua inclinação. E a nossa inclinação, ela é denunciada pelas nossas atitudes. Aquilo que mais lhe atrai, aquilo que mais ocupa a sua mente. Na natureza, né, nós percebemos que a lei da gravidade ajuda, onde tudo se inclina, ou seja, vai em direção à terra, porque tudo desce, né? A questão é que, quanto à palavra que Paulo está dizendo, a nossa vida, querido, ela pode se inclinar para o céu, como para a terra. Essa inclinação espiritual, ela necessariamente não tem a ver com a lei da gravidade. Você pode estar com seus olhos voltados para as coisas do alto, seus pensamentos nas coisas do alto. Aí vai determinar o nível da sua inclinação, baseado nas referências da sua vida. Então, o que eu preciso entender? Que assim como uma pessoa ela pode estar numa montanha, olhando para o vale, uma pessoa pode estar no vale, olhando para a montanha. Então, volta a dizer sobre posicionamento. Não é o lugar que você está, mas é para que lado você está olhando. Quem está entendendo, dá um amém aí. É qual a atenção que você está dando durante o dia de hoje, durante a semana que está no meio, diante do mês que está para entrar. Qual é a sua inclinação? O que mais te atrai? Tu liga a televisão, o que mais lhe atrai? O que mais você ouve? Que tipos de livro você lê? O que você se inclina? Então você tem que olhar para isso, como Paulo está pedindo e está dizendo, para quebrar esses sofismas e fortalezas. Lembre-se, Deus ele não criou para si, você para viver para si mesmo. Ele quer trazer para fora as belezas que Ele depositou em cada um de nós. Em Cristo você consegue dominar o sistema desse mundo. Existe um sistema desse mundo. Você só consegue dominar esse sistema em Cristo. Só consegue dominar esse sistema em Cristo. A segunda coisa que eu quero dizer hoje. Deus quer que você tenha controle sobre o seu eu. Fale comigo. Deus quer que você tenha controle sobre o teu próprio eu. Antes de você, querido, ter domínio sobre o ambiente ao redor, Deus quer que você tenha domínio e controle sobre o ambiente dentro de você. Muitas pessoas dominam bem o seu ambiente, a sua casa e até pessoas. Mas o projeto original de Deus é que você primeiro se entenda, se organize aí dentro. Se domine nas suas próprias vontades. Então, não há nada mais renovador do que uma pessoa ser liberta das cadeias, ser livre, ser solto de relacionamentos, de situações que controlam a sua mente, mantendo domínio sobre a tua vida. Não há nada mais delicioso, mais tremendo na vida de alguém que durante anos emocionalmente estava preso a uma pessoa. Durante meses ele estava voltado para um tipo de problema. E que aquilo estava drenando todas as suas forças, estava consumindo as suas energias. E que de repente você, num belo dia tu acorda, ou num culto que você veio, ou essa noite, de repente você sai e fala, meu Deus, eu estou liberto.
Eu não estou me sentindo mais acusado. Eu não estou me sentindo mais envolvido com essa pessoa que estava prendendo a minha mente 24 horas por dia. Quem está me entendendo, dá um amém aí, querido. Isso é quando você passa por um nível máximo, um nível poderoso de libertação. Deus, o Criador, Ele nunca pretendeu criar você para dominar a própria espécie. Deus não me criou para dominar você, nem você para dominar a mim. O marido para dominar a esposa. Eu sei que lá tem lá os textos de Paulo sobre cobertura, mas não é domínio. Deus não criou a gente para dominar pessoas, para influenciar a mente de pessoas. O domínio que Deus falou para o homem é sobre os animais e sobre a natureza. Vai ler na Bíblia lá, sim ou não? Ele mandou você dominar os animais, a natureza, a vida e a si mesmo. O autodomínio. Então o projeto de Deus não é você, querido, estar sendo dominado por pessoas, como muitas pessoas vivem assim. Nós fomos transformados. Fale comigo, eu fui transformado. Mas como aconteceu essa transformação? Pela renovação da minha mente. Foi preciso mudança. Mudança de maneira de pensar. Eu fui transformado, eu fui mudado pela maneira que agora eu penso. De modo que nós podemos manter o quê? O controle sobre os desejos da nossa alma, sobre toda a pecaminosidade da alma, quando você tem uma verdadeira transformação da mente. Fale comigo, eu sou uma nova criatura. Essa é uma palavra que a gente tem dito durante todo esse ano, algumas vezes pelo menos, baseado no ano das novas sementes. Que nós somos uma nova criatura, uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por isso a cada celebração, coisas novas surgirão na sua vida. O que é esse movimento que Deus quer fazer na nossa vida? Transformar. O que Ele quer fazer? Transformar potencial em realidade. Você é uma criação original de Deus. Tudo aquilo que foi copiado de outros, todo o nível de influência que está sobre a tua vida, na sua mente, que vem dessa sociedade, que vem desse sistema mundano, ele morre no dia que você confessa Jesus como Senhor da sua vida. Isso é transformação. É quando os pensamentos do passado, eles já não têm força sobre a tua vida no seu presente e no teu futuro. Porque houve uma transformação da tua mente. Então o que significa isso? Que o nosso cérebro, o nosso pensamento, é o principal motivo de quando a Bíblia diz que nós nos tornamos nova criação, nova criatura. Paulo chama de nefesh, ele chama do espírito que nós temos em nós, que ali houve uma nova criação, nós fomos transformados. Olhe bem, existem coisas na natureza que elas são extremamente automáticas. A gente vê chovendo, de repente venta, neva. Existem movimentos que acontecem na natureza que você nem percebe. Ou se percebe, ele para você é natural, automático. Da mesma maneira, são os movimentos mecânicos que nós repetimos, são atitudes, crenças que nós temos na vida, que foram plantadas dentro de nós e que nós nem paramos para pensar nelas. Existem algumas coisas que você pensa de uma maneira, que se alguém perguntar por quê, talvez você diga, porque meu avô pensava assim, porque minha família veio dessa religião, porque no Brasil é assim que se pensa. Você pode ter algumas respostas curtas para um assunto tão complexo. E você age naturalmente, na verdade nem é natural a palavra, mecanicamente, de alguma forma, porque o teu cérebro, ele está engessado nesses pensamentos. O nosso cérebro, querido, ele carrega o que nós chamamos de ponto cego. Assim como você, sem querer, termina uma frase, eu não sei se você tem essa prática, mas se você não tem, você já viu gente assim. Que você está começando a falar com ela, não deixa você acabar de falar, ela completa o que você está falando. Já conheceu alguém assim ou não? Fala a verdade, você conhece ou não? Você é assim ou não? Parece que nasceu de 7 meses, né? Não espera, é uma pressa, né? Você está ali concluindo um pensamento ainda. E quando é casal, né, Ailton? Aí é uma maravilha, né? O homem está acabando de tentar falar, já fala pouco, o dia que ele decide falar, né?
O indivíduo nunca fala. Aí o dia que ele quer falar, ele está começando a falar, não, eu já sei, você está dizendo isso. Não, calma, eu estou ainda concluindo aqui as ideias, né? Então, você sabe que nosso cérebro tem um ponto cego. Esse ponto cego, querido, é se você pegar, se eu colocasse uma frase aqui, exemplo, eu colocasse uma frase, e no meio da frase tivesse aqui um problema nesse telão, e que mesmo com um problema, você com a primeira palavra, com as outras palavras, mesmo que não fosse um texto que você conheça, decorado, mas você concluiria dizendo, a palavra do meio é essa. Por quê? Isso chama-se ponto cego. Da mesma maneira que o cérebro tem um ponto cego nas palavras, ele tem um ponto cego na visão. Você às vezes pode estar vendo uma imagem, você vê a outra parte dela aqui, ali no meio tem uma parede. Mas a sua visão, ela está vendo algo ali atrás sem você ver. Porque você está concluindo o resto do jardim, está concluindo o final do carro, o resto daquele carro que você está vendo. Só que você pode se enganar. Porque ali no meio pode ter um lugar destruído e não ter nada. E você diz, não, mas eu concluí já. Por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque esses pontos cegos do nosso cérebro, tanto nas palavras, tanto na visão, ele nos faz tirar conclusões erradas a respeito da vida. Porque você não teve toda a informação, mas você acha que teve. Porque o que não tinha, você fala, não, mas eu já imagino que é isso mesmo. Sofisma. Quem está me acompanhando, sim ou não? E esses sofismas, eles roubam de você a tua fé. Atitudes que são resultados de repetição e das crenças plantadas. As crenças que são plantadas em nós, elas criam esse ponto cego. Elas tornam as coisas muito naturais e comuns. Nós já falamos amém antes de receber uma palavra, talvez. Nós já concluímos algo antes do dia terminar. O dia nem terminou ainda, você já conclui. Não, mas toda segunda-feira é assim mesmo. Ponto cego. Porque aquele dia pode ser diferente, sim ou não? Todo culto termina a tal hora. Pode ser que não seja assim hoje. Pode ser que não foi assim domingo. Pode ser que a gente cria já uma imagem, mesmo que ela não seja completa, o nosso cérebro, ele completa uma imagem que está inacabada. Essa é uma das razões pela qual é muito difícil aprender coisas novas. Porque quanto maior a idade, ou quanto mais tempo de vida temos, mais pontos cegos temos. Por quê? Porque é experiência, não é? A gente já sabe coisas de trás para frente, frente para trás, pelo tempo de vida. Ainda mais quando é no seu ambiente de trabalho que você está lá há 20 anos. Quando é no seu ambiente familiar que você está lá a vida toda. Você começa então a concluir coisas com muito mais rapidez. Isso uma hora pode dar errado. E por isso se torna muito difícil você mudar a mentalidade de pessoas que até ponto cego estão lendo. Nem esperaram você falar uma frase inteira, já está concluindo. Nós temos essa tendência de contrastar o novo conhecimento com aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que é novo aprendendo, com aquilo que nós experimentamos no passado. Então preste atenção num ponto cego. Você teve algumas experiências negativas com pessoas no teu passado. E, inclusive essas pessoas talvez sejam até crentes. Ou talvez você teve experiências na família. Aí você conhece uma pessoa nova, um amigo na célula. E você percebe que aquela pessoa nova tem algumas características daquela experiência negativa. Ponto cego. Você agora já criou um sofisma na sua cabeça. E você começa a pensar, mais um igual aquele lá. Aí coitado desse mais um, né? Porque às vezes esse indivíduo não tem nada a ver com a história do teu passado. E você já conclui a sua maneira. Então o que nós precisamos entender? Que as nossas atitudes, ela tem muito a ver com as nossas percepções. E percepções têm a ver com esses pontos cegos da vida. Se nós não tivermos desejo de ouvir alguém, ou de ouvir um tipo de assunto, a gente não ouve, sim ou não? Você pode estar num ambiente, você pode ir no cinema e não ver o filme, sim ou não? Sim ou não? E está de olho aberto, inclusive, sim ou não? Que capacidade maravilhosa é essa do nosso cérebro? É porque ele tem um ponto negativo dizendo, eu não quero ver. Você pode não gostar de uma comida gostosa, sim ou não? E você não gosta, porque depende de quem fez, você não quer gostar. Você já tem uma predisposição de não gostar. Você pode não gostar de uma palavra pregada, sim ou não? Porque você pode entrar num lugar que você diz, aquela pessoa eu não quero ouvir. E você simplesmente já colocou um bloqueio na tua mente. Ao contrário disso, que chama o pessoal de não cognição, mas da dissonância cognitiva, que é quando eu consigo ouvir uma pessoa falando um assunto ruim, um assunto que eu não gosto, mas eu consigo ouvir bem,
porque eu gosto da pessoa. Eu não gosto do assunto, mas eu gosto da pessoa. E por isso o assunto cai bem, sim ou não? Ao contrário, é verdadeiro, não? O assunto é muito bom, mas eu não gosto da pessoa. Aí eu falo, não quero ouvir. Agora, crente pode ter essas noias aí? Não, não pode. Porque se você carrega esses sofismas, essas fortalezas da sua vida, você perde grande parte das bênçãos que Deus tem para você. Porque você cria fortalezas. A gente tem um monte de ministro de louvor aqui, deve ter uns 8, né, Ronan? Cadê o Ronan? Ronan sumiu. Será que alguém foi arrebatado? Tem mais alguém que não está aqui? Dá uma olhadinha do lado aí. Ele deve estar gravando lá para o nosso carnaval, não, para o nosso congresso de jovens. A gente tem uns 8 ministros de louvor, aí de repente vem ministrar o Davi aqui, você fala, esse eu gosto. Esse eu gosto. Esse aí, Davi pode cantar, Deus está aqui, aleluia. Esse aleluia e tudo, né? Você fala, uau, meu Deus. Aí de repente eu trago um cantor aqui que você não gosta muito de ouvir ele. Aí você olha e fala, olha, eu vou ficar em consideração a igreja. O indivíduo pode cantar a música mais linda, meu irmão. E você já está ali, vai acabar isso não? Vai chegar a hora da palavra não? Só que a bênção, ela é perdida, querido. Porque Deus abençoa pelo ambiente. Deus não precisa de pessoas. Deus só precisa de você estar disposto a receber a palavra dele. Deus usou, me perdoe a comparação, Deus usou até mula. Sim ou não? Deus usou até mula para falar. Então, meu irmão, depende de quem está recebendo, até mula fala. Entendeu? E você fala, ô glória. Então, o que eu preciso? Resolver esses problemas da minha alma, da minha mente. Você está disposto a resolver isso hoje em nome de Jesus? Eu tenho que resolver esse negócio. Porque senão você é um seletivo, um crente seletivo. Eu vou ficar sempre colocando condições para receber a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela vem. Deus pode usar quem você menos imagina para poder trazer uma palavra poderosa para a tua vida e mudar a tua história num dia. Sim ou não? Pode. Fala um amém alto aí em nome de Jesus. Então nós temos às vezes esse problema que nós carregamos. A terceira coisa que eu quero falar hoje, com a mente transformada, você pode esperar vencer todas as batalhas na sua vida. Com a mente transformada, você pode esperar vencer todas as batalhas na sua vida. Por quê? Porque você está com a sua mente o quê? Transformada. Com a mente transformada, querido, se torna um cenário mais possível de você vencer aquela luta de amanhã. Aquela situação que hoje não aconteceu, que você vai dormir hoje pensando, Deus, eu preciso de uma bênção amanhã. Eu preciso de uma liberação de Deus sobre a minha vida. Mas eu queria mesmo que alguém orasse por mim para eu ficar mais calmo. Eu vou orar por você para você ficar mais calmo, mas eu te garanto que a minha oração para ficar mais calmo não vai resolver teu problema. O que você precisa é tomar uma posição na mente, no seu espírito. O que você precisa é crer na palavra de Deus. Porque assim como você, a fé é você poder crer, ou seja, ver o invisível, a bênção da fé é que você vai poder enxergar exatamente tudo aquilo que você crê. Então, olhe bem, com a mente transformada, eu posso vencer. Qual é a palavra-chave aqui? Fala com o teu irmão, mudança. Mudança é tornar diferente, é passar por uma alteração, é passar por transformação ou transição. É ir para uma outra fase da vida. É você ter uma forma diferente. Isso é mudança. Agora vamos lá, querido, por que Paulo estava falando fortemente contra a cultura da época? A filosofia grega, ela vem antes dos evangelhos. Alguns filósofos, Platão, alguns filósofos, eles são antes, 500 anos antes de Cristo. Então, a influência que eles tiveram no tempo em que foram escritos os evangelhos foi muito grande. A questão é a seguinte, os filósofos antigos, eles carregavam uma crença que alguma coisa que é, não pode passar a ser. Qual era a crença deles? Alguma coisa que é, não pode passar a ser. O que eles acreditavam? Eles acreditavam que nada podia vir do nada. Não tem esse negócio que Deus criou e chamou a existência o que não existe. Na cabeça de um filósofo isso era impossível. Então o que eles pregavam? O que eles acreditavam? Que mudança é impossível. Então por isso que Paulo tem problemas ali com aquela mentalidade. Que ele fala de transformação da mente. Ele fala de mudança o tempo todo. Mas a filosofia grega dizia mudança é impossível. Nada que foi pode ser outra coisa. Se é, vai morrer assim, vai terminar assim, nada muda. Tudo fica igual.
Mas um indivíduo chamado Aristóteles, ele entrou com uma tese seguinte, ele dizia o seguinte, ele definiu mudança como a passagem da potencialidade para a realidade. O que é isso? Algo potencial é algo parado, algo real é algo em movimento. Algo potencial é algo... Olha, você é um filho de Deus em potencial. O que você é? Um filho de Deus, mas eu estou parado. Eu não creio nas promessas, eu não conheço minhas promessas. Então eu tenho um potencial enorme, mas eu não faço nada para que esse potencial seja movimentado. Ele usou esse conceito na física, Aristóteles, e um potencial enorme, mas eu não faço nada para que esse potencial seja movimentado. Ele usou esse conceito na física, Aristóteles, e dizia o seguinte... Ele explicou a energia potencial. Que energia é essa? Energia em descanso, morta, que está sem movimento. Chamada energia em descanso para energia cinética. Apóstolo, eu não vim para aula de física, mas já estou pulando isso rápido. Eu quero só te trazer um conceito. Aí ele diz o seguinte, que a energia cinética é a mesma energia, só que movimentando-se, viva, fluindo, em mudanças, em mutações. Quando ligado a uma fonte. Então é simples. Pega essa ideia de Aristóteles e vamos falar sobre o que Paulo estava falando na época dele. Paulo então ele está tomando um argumento que já tinha alguns que pensavam dessa forma. Que conceito que é esse? Ele fala sobre transformação da mente. Irmãos, isso é revolucionário até hoje. Fale comigo, transformação da mente. Tudo isso que eu vim até agora, eu estou falando sobre como que a sua mente trabalha. Fortalezas, sofismas, pontos cegos. Quem está me acompanhando bem até aí, fala amém. Eu vim falando para você como que a minha mente, coisas, ela tem essa mania, né? Ela torna coisas religiosamente corretas. Ela cria para se tornar confortável. Aí vem Paulo e fala assim, eu quero quebrar isso. Eu quero transformar isso. Eu quero mudar essas formas. Eu quero quebrar forma. Eu quero tirar paredes. Eu quero tirar... Ninguém, nada muda nada. E Paulo vem, mas Paulo era inteligente, porque ele também era filósofo. Então ele fala sobre a mente que ela provoca mutações, ela muda. Passando de carnal para espiritual. Então você percebe que a proposta do Evangelho é que a sua mente deixou o passado, e ela deixou de ser carnal, ela deixou de inclinar-se para as coisas do mundo, e ela começou a pensar nas coisas do céu. Aí você pensa, meu Deus, meus conceitos de vida mudaram, sim ou não? Mudaram. A maneira de ver um problema mudou, sim ou não? A maneira de ver a morte mudou também, sim ou não? Muda tudo. Aí você começa a pensar diferente. A renovação é a mudança. Ela só pode acontecer se nós estivermos ligados a uma fonte. Por que Aristóteles, ele coloca sobre potencial e realidade? Porque ele diz que potencial é algo bom, poderoso, algo que alguém tem potencial, mas está morto, está parado. Uma pessoa pode ser potencialmente inteligente, capaz, hábil, e ela não ter resultados na vida, sim ou não? Porque ela tem um potencial parado. Ele diz, como transformar esse potencial em realidade? Tem que estar ligado a uma força. Aí Paulo então diz, então essa força está dentro de você. Essa força é a presença de Deus que ativa o potencial parado e põe para fora tudo que está bom dentro de você para ser realizado. Porque quando você se torna crente, você se torna mais forte espiritualmente. Por quê? Porque o potencial estava aí, mas não tinha tomada para ligar. Quando você ligou no Espírito Santo, meu irmão, você descobriu, falou, Deus, eu tenho aqui dentro de mim poder. O que torna você diferente é isso. Todo mundo tem as mesmas coisas. Todo mundo tem um espírito. Quando o homem é criado, ele recebeu o sopro de Deus, todo homem, toda mulher. A questão, querido, é que é um potencial parado, está lá. Mas o dia que você recebe Jesus como seu salvador da sua vida, é como se você tivesse um aparelho doméstico que ficasse em cima da sua pia. Você fala, bonito, ele tem um motor joia, ele é joia. Só que se você não ligar na tomada, ligou na tomada, apertou o botão do Espírito Santo e falou, uau, essa vida é boa demais, eu posso vencer as batalhas, eu posso realmente romper na minha vida, mas o potencial já existia. Quem está me acompanhando, dá um amém aí. Ele já está dentro de você. Mas aí Paulo, então, ele diz o seguinte, eu preciso ter uma conexão com o Espírito Santo de Deus, porque ele me renova constantemente, porque ele me deixa, além de potencial de filho, ele me passa a viver como verdadeiro filho. Você pode ser um crente, querido, com potencial,
mas você tem que ser um crente que de fato realiza como filho de Deus. Quando você faz um aniversário, né? Tá chegando o meu, inclusive. Eu não falei sobre isso hoje, não falei? Falei não, né? Ah, falei. Esqueço, né? Quando você faz aniversário, aquela idade que passou volta? Não volta. Se pudesse, a gente nem faria aniversário mais, né? Depois de uma certa idade. Não volta. O que significa isso? Isso é o mesmo significado quando Paulo diz sobre transformação e renovação da mente. É como você fez aniversário, você tinha uma idade, passou para outra. Você pode fazer o que você quiser, não volta. Assim é aquele que está em Cristo. O dia que você passou, querido, como nova criação, não volta mais. Você agora pertence a Cristo para sempre. A tua vida pertence ao Senhor. Quem está recebendo? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Sempre, sempre, sempre. Então o que acontece? A mudança que aconteceu, ela é permanente. Ela é algo que vai ser por toda a sua vida. Nós estamos falando sobre potencial e realização. Pois uma coisa é você ter potencial. Outra coisa é você usar o potencial. Então o que você precisa mais ainda? Fale para quem está do teu lado. Não tenha medo de mudanças. Não precisa levantar a mão não. Mas você sabe que muita gente tem medo de mudanças, né? As mudanças, elas te deixam inseguros com a vida. Qualquer mudança. Até mudança de móveis na casa. Não dormi essa noite, que eu dormi nessa cama 10 anos desse lado. E mudaram essa cama de lugar, né? Tem gente que na mesa senta na mesma cadeira, se não sentar não fica legal, né? A verdade, querida, é que as mudanças, elas são saudáveis. Mudanças são o quê? A criatividade, ela flui muito melhor quando nós abrimos espaço para a vida. Muita gente diz assim, eu quero começar de novo. Aí ele fala assim, vou começar do zero. Está terminando o ano, eu vou terminar bem esse ano e vou começar tudo do zero. É possível? Não, nunca. Você nunca vai poder desconsiderar as experiências da vida. Não existe esse negócio de começar do zero. Pode ser uma poesia. Na prática, ninguém começa do zero, querido. Você sempre vai começar de algo que já foi construído. Então você tem que entender que você tem que estar pronto para mudanças. Não adianta você fugir do teu mundo, da tua realidade. Você tem que enfrentar quem é você, teu mundo, e construir, a partir dessas experiências, algo fabuloso na sua vida. Final de ano acontece um fato também, não só final de ano, eu espero, né? Mas aquele negócio de dar uma limpeza na casa. Limpeza na casa não é o chão, nada disso não, isso é todo dia. Estou falando do armário, estou falando daquele quartinho de coisa bagunçada, que às vezes não tem jeito, você limpou, arrumou, e você guarda. Estou falando da despensa, estou falando do seu guarda-roupa, que está precisando dar umas roupas lá para alguém, não é? Juntar. Aí você pega um sábado de manhã e começa a limpar o armário. Você vai vendo que você ia fazer em 1 hora, tem 2 horas que você está trabalhando já, e o negócio está só começando. O que você faz primeiro? Tira tudo de dentro, sim ou não? Quando você tira tudo e começa a colocar, você começa a descobrir que tem coisas que não precisam voltar. Sim ou não? Não precisa voltar. Tem uns que até insistem, né? Vou guardar no cantinho aqui, que quem sabe. Fica 1 ano lá de novo guardado, você nunca vai usar aquilo, mas também não dá para ninguém, e fica ali. Não vou fazer isso não. Aí você descobre, querido, que algumas coisas você vai jogar fora. Você descobre que tem coisas sujas lá, que está ali há muito tempo. O que significa isso? Mudança. Isso é uma mudança. Quando você tira para fora, querido, tudo, e começa a colocar para dentro de novo, aquilo que interessa. Mas você tem que aprender a abrir mão de algumas coisas na sua vida. Porque existem pessoas, inclusive, que não fazem parte do seu futuro. Você está entendendo ou não? Existem não só coisas, mas existem também pessoas, que elas não fazem parte do seu futuro. E que saiu do armário, não olha o mau sentido não, tá? Foi sem querer aqui agora, né? Na minha... vamos falar geladeira melhor então, né? Vamos falar outra coisa. Despensa. Saiu da despensa. Não
volta mais. Por quê? Porque eu não preciso, não faz parte da minha vida mais, isso aqui faz parte do meu passado. Tem roupa que você ainda guarda, querido, que faz parte do teu passado. Tem gente que até guarda e fala assim, deixa eu deixar aqui, porque isso aqui tem uma lembrança boa do meu passado. Mas na sua alma não pode ser assim. Você tem que jogar fora, porque tem coisa que está ligada ao seu passado, que não volta mais para a despensa, não volta mais para o armário, não volta mais para dentro da tua casa, vai ficar fora. Isso é mudança, isso é transformação de mente. Quem está recebendo e entendendo essa palavra aí, dá um salve de palmas ao Senhor, porque é o que Deus vai fazer hoje. Isso é o que Deus vai fazer aqui hoje. Você está disposto ou não? De colocar as coisas e dizer, Senhor, agora deixa eu colocar de volta. Não, Senhor, isso aqui não, essa foto aqui, não, eu não vou, essa foto aqui é antiga, eu vou ter que colocar dentro de novo. Senhor, esse CD aqui, tem umas músicas que eu sei que me faz lembrar naquela época, mas eu vou guardar assim mesmo. Aí você começa a negociar contigo mesmo, e a sua mente, ela vai só dizendo, oba, mais lembranças para eu poder ajudá-lo a lembrar quem ele é. E aí você percebe, querido, que a sua vida tem sofismas, tem fortalezas que nunca caem. Tem muros que você construiu que você não quer derrubar. E hoje você tem que entender que essa obra não é do Espírito Santo, ela é tua. É uma decisão pessoal. Não adianta você pedir um pastor poderoso para orar e dizer, ora por mim, vai quebrar a fortaleza. A fortaleza quem quebra é você. Sofisma quem quebra é você. É uma decisão que eu tomo na minha vida. Então olha bem, derrubar para construir. Vamos repetir? Vamos entrar numa campanha juntos aqui hoje à noite? Olha como é que vocês já recebem, fala amém, sem saber, né? Não, eu fico feliz com isso, você confia, né? Neemias, ele teve quantos dias para derrubar e construir muros? 52. 52 dias Neemias derrubou, ele tirou os escombros, porque Deus não constrói sob escombros. Fala para o teu irmão essa frase bonita aí. Aliás, não é só Deus não, eu também nem você. Tu imagina você derruba uma casa antiga e começa a botar uma parede nova em cima daquelas colunas no chão. Não tem jeito, você tem que limpar o terreno todinho, aplanar ele todinho, limpar tudo e construir de novo. Então, se você não faz isso, imagina se Deus vai fazer. Deus não vai colocar paredes novas em cima de paredes antigas. Tem que derrubar para levantar, meu irmão. Vocês estão apegando a mensagem ou não? Eu sei que eu não estou gritando muito aqui, mas eu acho que a mensagem está poderosa aí para você, não está não? Deus, o que Ele quer fazer na nossa vida? Ele quer derrubar para construir. Neemias teve 52 dias. Irmãos, nós temos 36 dias para terminar o ano. 36 dias. A ordem e a palavra de Deus para nós hoje é derrubar para construir. Pede a Deus uma graça, querido, para que nesses 36 dias, que para muitos estão dizendo é muito, para outros estão dizendo é muito pouco, não importa, mas é o tempo, que você vai dizer, Senhor, me ajuda. Aproveita, fala aí, fala, Senhor, me ajuda. Para que nesses 36 dias, eu possa derrubar sofismas, fortalezas, pensamentos errados, para construir muralhas novas, que vão proteger a minha vida. Amém? Então olha bem, 36 dias, mas não foi 52 de Neemias, 52 foi para Neemias, 36 foi para nós, para cada um Deus trata diferente. Então o que você vai fazer? Família, profissão, ministério, pega o caderno dos sonhos e comece a construir. Mas antes de botar de volta no armário, tem que derrubar tudo para fora primeiro. Não é assim que faz? Passar álcool, limpar, deixar tudo limpo, você vai pintar, fazer. Aí depois você fala, agora eu posso começar a colocar de volta. Aí tu pega do jeito que está e vai jogando. Aí você vai pegando item por item. E vai passando pela sua mente. Você olha assim e fala, meu Deus, guardo ou não guardo isso? Guarda. O que eu faço com isso? Joga fora. O que eu faço isso? Dou para alguém. Mas essas coisas não funcionam, dá para ninguém não. Nesse caso, isso não vai dar nada para ninguém. Porque o que não serve para você, não serve para ninguém. Então é jogar fora ou guardar, jogar fora e guardar, jogar fora e guardar. O que vai guardar? Princípios. Princípios não se joga fora, querido.
Princípios, eles são imutáveis. Eles funcionam em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer época. Então eles têm que ser guardados. Aí o que eu vou fazer? Tomar atitudes a cada culto, a cada palavra que eu vou receber. Eu vou vir na igreja e tomar as minhas atitudes. Quem está disposto a entrar nesse propósito com Deus? Entra comigo, querido, 36 dias, de amanhã até dia 31, até o culto profético. De culto profético, teu armário vai estar limpo, vai estar cheiroso. Você vai perceber quando começar a limpar, vai ter coisa suja lá dentro, vai ter coisa que você precisava mexer, e você vai dizer, Deus, tem coisa aqui dentro que eu tenho que arrancar. Fala teu irmão, essa é a hora, esse é o momento, esse é o momento. Então isso é derrubar, é construir depois que você derruba. Então, olha, irmãos, o nosso sucesso, ele está determinado por aquilo que nós decidimos abrir mão. Fale comigo, meu sucesso é determinado por aquilo que eu quero abrir mão. Na verdade, por aquilo que eu decido abrir mão, querido. Você precisa entender isso. Nós já vamos orar daqui a pouco. Mas eu queria só ter certeza que você está entendendo o que o Espírito Santo hoje está falando conosco. Eu quero ler um último texto que está em Jeremias, no capítulo 2, no versículo 13. Jeremias capítulo 2, no versículo 13. Olha que palavra forte aqui, que Jeremias, ele libera. Olha bem, Jeremias 2,13 diz assim, 2,13. Porque 2 males cometeu o meu povo. Olha, 2 coisas ruins que o povo de Deus cometeu. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Qual o primeiro mal que eles cometeram? Deixaram a Deus, que é o manancial de águas vivas. Qual foi a segunda coisa? Cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então a pergunta aqui, ou a palavra de Deus para você, é não seja um rio, aliás, seja um rio de água em movimento, e não um lago de águas paradas. O que o Jeremias, ele está dizendo aqui? Vocês me abandonaram, eu sou a fonte de vida para vocês, que renova a vida de vocês. E vocês escolheram viver com cisternas rotas, cisternas que foram cavadas erradas, que estão quebradas. E que quando as águas da chuva vêm, não retém as águas. Então vocês deixaram a fonte da água viva para ficar vivendo com água podre. Quem está me entendendo, diga amém. Então ele está dizendo, você precisa de uma fonte para poder movimentar a sua vida. Lembra lá do Aristóteles? Potencial parado é uma coisa, realidade e movimento é outra. Dessa água para que eu nunca mais venha ter sede. Que água era essa? Jesus. Porque Jesus falou, quem beber da minha água não vai ter sede mais. Porque a sua vida ela vai se movimentar o tempo todo. Então o que falta para nós, querido, é estar ligado à fonte. Porque as cisternas que estão quebradas, as águas da chuva vêm, as águas vão embora e continuam ainda secas. Assim existem muitas pessoas vivendo. Elas podem até ter um momento de alegria dentro de uma igreja. Ela pode ter um momento especial na família. Ela pode ter uma noite de prazer com outras pessoas. Ela pode ter um ambiente agradável. Mas é uma cisterna que não retém nada. Acaba logo aquela noite, acabou tudo. Acaba aquela semana, acabou tudo. Acabou o ano novo, acabou tudo. Acabou aquele culto, acabou tudo. Por quê? Porque ela é uma cisterna que vaza. Você não, você está ligado à fonte 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Então não adianta, acabou o culto aqui, mas para você continua no seu carro, continua no ônibus, continua na sua casa, você acorda com Deus, você continua na presença de Deus o dia inteiro. É assim ou não é, irmãos? Por quê? Porque você está ligado à fonte, e ligado à fonte nunca vai parar de jorrar essa presença de Deus na sua vida. Então Jesus, o Senhor está dizendo aqui, através de Jeremias, olha, vocês não conseguem o movimento da minha presença em vocês.
Por isso, amado, nós só podemos ter vida quando nós estamos ligados à fonte. Eu termino então lendo esse texto de João 4,15. Numa conversa que Jesus tem com a mulher samaritana, e nessa conversa, você percebe que algo tremendo aqui acontece. Olha o texto, João capítulo 4, versículo 15. Vamos ler o capítulo 4, versículo 14 e 15. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, o que diz o texto? Nunca mais terá sede. Isso é fantástico. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Irmãos, a obra de Jesus na cruz do Calvário foi completa. O que eu e você precisamos é só receber para nós. Eu quero orar por você, eu quero orar diante dessa palavra, por toda a igreja, porque eu acredito, querido, que as batalhas da nossa mente, elas só vão continuar sendo para nós um grande gigante, se nós nos inclinarmos para as coisas dessa terra. Mas se nós estivermos dispostos a destruir fortalezas, anular sofismas, e pedir a Deus, Senhor, quebre esses muros da minha mente, e seja uma fonte que jorra, provocando mudanças, lavando a minha vida poderosamente. E aqueles que vieram aqui hoje, você ainda nunca na sua vida confessou Jesus como Senhor e Salvador, veja como essa mulher samaritana falou com Jesus, Senhor, dá-me beber dessa água. Em outras palavras, porque eu estou bebendo de tantas fontes, e eu continuo ainda com sede, mas eu quero beber dessa água e nunca mais ter sede. Eu quero passar um vídeo para você, que na verdade, nós vamos vê-lo todos esses dias, aos finais de nossas celebrações. Porque cada visitante que vier vai ver esse vídeo, que para nós já vamos estar sabendo, mas que representa esse amor de Cristo na nossa vida. De ter se entregado completamente por nós, pelos nossos pecados, e nos ter liberto. Esse vídeo ele fala dessa presença do Senhor, e logo após nós vamos estar orando. Eu queria que você olhasse um pouco essa história. Eu não sei se o vídeo está pronto. Essa história que a gente vai estar vendo, pelo menos eu espero que esteja, é um vídeo que nos marcou muito há anos atrás. E a primeira vez que vi, eu fiquei muito impactado por representar exatamente o que o nosso Pai, Ele fez por nós. Por representar a nossa grande batalha, que foi vencida na cruz do Calvário. Quando Jesus, Ele se entrega completamente a nós. Quando Jesus, Ele se entrega na cruz, mesmo que nós não merecíamos, em hipótese alguma, que Ele morresse por nossos pecados. Eu acho que deve não estar pronto. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Não, já não dá mais. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar da Tua graça, Senhor, sobre este lugar. Que a Tua presença, Senhor, possa tornar essa palavra uma palavra que nos transforme. Espírito Santo de Deus. Assim como aquela mulher, um dia ela disse, Jesus, eu quero beber dessas águas. Águas que nunca mais eu venha a ter sede. Eu creio que tem pessoas aqui nessa noite, ó Deus, que precisa dessas águas, precisa dessa experiência sobrenatural. Ore comigo dizendo assim, Senhor Jesus,
que eu terei um final de ano mais feliz da minha história. Por isso hoje eu faço uma aliança com a tua palavra, e eu declaro que tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Eu entrego a minha vida. Pode mudar, Senhor. Muda a minha vida, em nome de Jesus. Eu quero dizer a vocês, querido, que essa oração é uma oração que nos leva ao céu. A Bíblia diz que quando confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, há uma transformação tremenda que acontece na nossa vida. Por isso você que nos visita hoje, você que está aqui nessa noite, ou mesmo você que não nos visita, mas que está frequentando, mas nunca fez essa oração, e hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a tua mão, aí onde você está, levanta a tua mão. Eu quero pedir até que você faça melhor do que isso, ou quem que está do lado, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu acredito, querido, que o Senhor pode lhe dar um final feliz. Uma história que não é só um final de ano, mas uma história transformadora. Sai do teu lugar, pode vir, pode vir. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio que Deus pode. Pode vir do lado de alguém, um visitante, pergunta, olha, eu vou lá com você. Eu vou lá com você. Deus vai tomar a tua história, Deus vai tomar a tua vida. Não tenha nenhum receio não. Porque a verdade é que Jesus veio por causa de você. A morte de Cristo na cruz do Calvário foi por causa de você. Eu creio que quando uma pessoa declara assim, Jesus, tu és o Senhor da minha vida. Jesus, eu me entrego a ti. Nesse instante, meu amado, diz a Bíblia que o nosso nome é escrito no livro da vida. Nesse instante, algo poderoso acontece. Há mais alguém que hoje quer tomar essa decisão na presença do Senhor? É algo simples. Paulo ele começou a dizer assim, por que tanto sofismo? Por que tanta fortaleza? Por que tanta filosofia? Por que tanta religião? Por que tanta coisa? Paulo disse, olha, quebra essas coisas. O Evangelho de Cristo é algo simples. Paulo ele começou a dizer assim, por que tanto sofismo? Por que tanta fortaleza? Por que tanta filosofia? Por que tanta religião? Por que tanta coisa? Paulo disse, olha, quebra essas coisas. O Evangelho de Cristo é Cristo. O Evangelho de Cristo é Ele, é a pessoa de Cristo. Cristo não é uma religião, é a pessoa dele. Aquele que confessa. Aquele que confessa. Aquele que declara. Ele vai viver a melhor história da tua vida. Olha que maravilha, irmãos. Eu acredito muito nesse momento aqui, porque um dia eu fiz isso. Um dia você também fez isso, a grande maioria aqui. Mas pode ser que tem gente que ainda está pensando, será por que eu tenho que ir lá? Quebra esses sofismas, quebra. Às vezes tem uma forma de você pensar, dizendo, olha, eu não preciso falar que eu sou de Jesus para ele olhar para mim. Claro que tem, a Bíblia diz que tem que confessar. Tem o que, igreja? Confessar. Confessar é uma entrega. Ah, mas eu confesso onde eu estou. Sim, é uma oração linda. Mas a palavra de Deus diz que aquele que confessa diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Não é só você em silêncio dizer, eu estou aqui, Senhor, em silêncio, fazendo minha oração. Não, é você dizer, eu estou hoje diante de Deus. Eu sou uma nova criatura na presença de Deus. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo novo se formou. A vocês que estão aqui no altar, olha, eu estou muito feliz por vocês. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso, acredito mesmo. Que Deus, aleluia, amém. Mais alto, igreja do avivamento. Tem mais alguém? Faz festa. Glória a Deus. Eu acredito demais quando a palavra de Deus diz que quando nós confessamos Jesus com a nossa boca, dizemos isso, alguma coisa acontece aqui dentro. Alguma coisa acontece aqui dentro. A Bíblia diz que ele não vem por força.
por violência. Ele bate a porta e se alguém abrir, ele vai entrar. Se não abrir, ele não entra. Mas o que vocês estão fazendo é abrindo a porta. E quando você abre a porta, querido, você que está aí pensando, o que eu vou aí na frente? O que eu vou fazer aí na frente? Faça a prova. E você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Não é só hoje, a semana, esse mês, o final de ano. Eu estou falando na história da toda a sua vida. Algo muito tremendo vai lhe acontecer. E hoje Deus está começando uma nova etapa na vida de vocês. Começa aqui. E eu quero apresentar vocês, porque somos uma família. E não adianta, somos festeiros mesmo. Eu queria apresentar vocês a nossa família. Olha e veja a nossa família. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Pode ser mais alto, igreja do avivamento! Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Vai valer a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo. Glória a Deus. Mais alto, mais alto. Quando um se arrepende, olha o que Deus já fez na vida desses. Essa obra pode ser maior, querido. Nos ajude nisso. Domingo à noite, domingo de dia também, mas domingo à noite e pela manhã, traga visitas. Esse é um momento muito especial. Eu creio que a cada culto, na quarta que vem, cada culto, vai ser um tempo de grande colheita nesse final de ano. Deus quer transformar um final feliz, não só seu, de muita gente. Que o diabo quer transformar num final de ano trágico, mas Jesus vai entrar na história deles. Depende de você. Fala pro teu irmão, não terminou ainda não. Está faltando algo ainda. O que falta ainda? A bênção da sua prosperidade, amém? Eu quero orar por você, querido. Pega a tua semente. Toda palavra nos faz tomar uma atitude. Toda palavra. Não adianta. Todas as vezes que ouvimos uma mensagem, ela nos leva a um nível de atitude. E é tão lindo, querido, que o Espírito Santo, ele fala além daquilo que o pregador falou. Ele vai te acrescentando, ele vai ali te mostrando. E eu tenho certeza que nessa mensagem, que o Senhor está falando sobre a mudança de mente, você está ouvindo Deus também falar com você sobre a prosperidade. Porque alguns têm sofismas, têm fortalezas, que estão na mente ali atrapalhando você a prosperar. Mas eu quero orar hoje. A minha oração hoje, querido, toma o seu envelope na mão. Preciso também de um. Toma o seu envelope na mão. E você vai orar dizendo, Deus, eu preciso, eu quero quebrar esses sofismas. Olha aqui para mim. Quantas vezes, irmãos, não precisa responder, mas pense. Você deixou de participar de um momento de ofertas, às vezes um desafio, porque havia uma fortaleza na mente te atrapalhando. Quantas vezes você deixou de desatar a tua vida financeira, porque tinha um sofisma lá, uma verdade que é tua. Ela não significa a verdade absoluta de Deus, mas tua. Não, segundo o que eu penso, aí você tem uma verdade lá sobre oferta, sobre o dízimo. E aí, o diabo com essa fortaleza e sofisma, ele criou uma parede. Você nem tem que trabalhar muito não. Por quê? Você não vai prosperar por isso.
Então hoje eu quero, quando eu orar agora, pegue uma semente que ela vai significar essa libertação. Essa o quê? Porque isso é coisa de libertação, querido. É libertação mesmo. Essa libertação do pensamento errado. Essa libertação, querido, da maneira de pensar. Levanta a tua semente. Faz uma oração antes de eu orar. Debaixo da palavra pregada hoje, fala: Deus, eu quero ser liberto. Eu não quero sair daqui hoje, porque se a mensagem hoje foi sobre batalha na mente, eu aprendi que eu tenho as armas para vencer essa batalha. E eu quero usar essa arma. Eu não quero ser escravo da... Eu quero sair daqui hoje, porque se a mensagem hoje foi sobre batalha na mente, eu aprendi que eu tenho as armas para vencer essa batalha. E eu quero usar essa arma. Eu não quero ser escravo da minha mente. Eu não quero ser escravo de mentiras, de sofismas. Eu não quero ser escravo a fortalezas que prendem a minha maneira de pensar como um cristão, Senhor. Eu não quero perder a minha bênção e a minha prosperidade. Pai, eu quero abençoar, Senhor, cada semente. Ah, Deus, que haja suprimento na tua casa. Eu quero abençoar, meu Deus, cada um dos teus filhos, porque hoje eu estou declarando, quebrado todo sofisma, toda a fortaleza da mente, em todas as áreas, mas agora principalmente na área da prosperidade. Eu quero fazer declaração agora em nome de Jesus, nessa noite, que está sendo quebrado, Senhor, os pensamentos negativos, ó Deus, das influências desse sistema mundano, ó Deus, de todas as palavras lançadas de maldição sobre a economia na nossa nação, meu Deus, que tem trazido uma incredulidade sobre a vida dos teus filhos, eu quero quebrar agora em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro sobre o teu povo libertação financeira, libertação financeira. O diabo não pode roubar nossa prosperidade, ó Deus, eu declaro segundo a tua palavra, porque a tua palavra diz que a promessa sobre aqueles que semeiam, Senhor, muito. A tua palavra diz que existem promessas sobre aqueles que ofertam e trazem seus dízimos, que o Senhor abrirá janelas nos céus. Por isso eu declaro, toda fortaleza caia por terra, em nome de Jesus. Quem crê, dá um amém aí e receba sobre a tua vida. Venha no altar com a tua semente, querido. Essa é uma noite importante, que você precisa fazer declarações diante de Deus. Deus te abençoe. Eu darei, pois como te
ser a minha herança. Para ser a minha herança. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, tá, querido? Espero vocês domingo. Sábado tem rede de jovens aqui, amém? É bênção de Deus, maravilha. E domingo eu espero você às 10 ou 6 horas da tarde. Deus abençoe você. Dá um abraço no teu irmão. Visite nossa cantina, lá tem coisa nova. Dentro de tudo o que acontece no Projeto Vida. A Escola de Levitas será sábado a partir das 9 da manhã no auditório Rompendo Limites. Rede de Jovens, sábado às 7 da noite na Casa do Senhor. Primeiros Passos, domingo às 5 da tarde na Sala dos Primeiros Passos. Rede no Cinema é o tema da Rede de Adolescentes no próximo domingo, às 18 horas, no Auditório Tim. Vem aí a Quarta dos Sonhos. A próxima campanha do Projeto Vida começa dia 2 de dezembro na Casa do Senhor. Vem aí o último encontro com Deus de 2015. Será entre os dias 4 e 6 de dezembro, de sexta a domingo. As vagas são limitadas. Faça a sua inscrição na Secretaria da Igreja. O mês de dezembro será especial. Se você tem um amigo que queira conhecer a nossa igreja, aproveite essa oportunidade. Tenha o fim de ano mais feliz de suas vidas. Proclamação de novembro é: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Salmos 56, versículo 4. Saiba tudo o que acontece no Projeto Vida no ano das novas sementes. A Escola de Levitas será sábado a partir das 9 da manhã no auditório Rompendo Limites. Rede de Jovens, sábado às 7 da noite na Casa do Senhor. Primeiros Passos, domingo às 5 da tarde na Sala dos Primeiros Passos. Rede no Cinema é o tema da Rede de Adolescentes no próximo domingo, às 18 horas, no Auditório Tim. Vem aí a Quarta do